Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe, que é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje para um vídeo sobre Oracle. E hoje nós falaremos novamente sobre DB-Link. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Ajuda a fortalecer esse conteúdo, curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho aí para estar recebendo notificações de novos vídeos. Esse fortalecimento de vocês é muito importante aí para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis, beleza? Então a gente vai estar falando de DB-Link e hoje de uma maneira diferente, né? A gente vai estar falando de DB-Link entre um banco Oracle e um banco que não é Oracle, ou seja, um banco, né, que não é da arquitetura do Oracle. E nós estaremos falando de um banco Oracle para um banco SQL Server, isso mesmo. A gente vai criar um DB-Link no Oracle que vai se comunicar com o SQL Server. Isso é um recurso conhecido aí como Heterogeneous Services, onde você estabelece uma comunicação entre um banco Oracle e um banco não Oracle. Vou estar mostrando para vocês aí todas as etapas de como fazer isso. Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos aqui então para a nossa demonstração, tá? Estou aqui com o script, né, os comandos que eu vou executar. Ele vai estar disponível aí para vocês em um link na descrição, tá? Só baixar aí para poder acompanhar, fazer também junto e tudo mais. Vocês poderiam usarem também. Bom, nosso vídeo, né? O que é o nosso vídeo? Hoje a gente falando é Oracle Database, criando um DB-Link, só que um DB-Link de Oracle para um SQL Server, tá? Às vezes aí você precisa consumir dados através de um banco de dados Oracle, mas que esses dados estão no SQL Server para compor ali as consultas que você está fazendo, né? Então, eu vou estar demonstrando para vocês aí como é que a gente faz um DB-Link no Oracle, né? Criando um DB-Link no Oracle para consumir dados no SQL Server. Beleza? Estou aqui o script, né? Estou conectado aqui na minha máquina do Oracle. Já eu vou mostrar para vocês aí as minhas máquinas também, tá? Bom, como é que é o ambiente, né? Configuração do nosso ambiente. O origem, que é o Oracle, ele é um Oracle Linux ali 8, certo? Um SGBD 19C, tá? E ele é single instance, ou seja, ele não é CDB, tá? Ah, Felipe, meu banco é multi-tenant, ele tem PDB aqui. Então tá, tudo que eu vou fazer aqui na parte do Oracle, pessoal, você vai fazer dentro do seu PDB, tá? Simples assim, é isso que muda, tá? E o nosso banco de destino, que é o SQL Server, o SO é um Windows Server 2019 Standard, tá? E um SGBD SQL Server 2019, tá, pessoal? Então aqui, ó, estou com as minhas máquinas virtuais que eu criei para essa demonstração. Essa aqui é a minha máquina Linux e essa aqui é a minha máquina Windows, onde está o SQL Server, tá? Essa máquina eu criei, pessoal, só para essa demonstração, tá? A gente vai estar fazendo uma configuração nela aqui para poder estabelecer o DB-Link, mas eu só criei ela para poder fazer a demonstração. Tem um SQL Server instalado aqui, tá? Ah, Felipe, eu não sei mexer em SQL Server. Não, cola o que eu vou fazer aqui, que vai funcionar da mesma forma. Ah, eu tenho um cara aqui que mexe com SQL Server, beleza. Você fala para ele o que você precisa, que eu vou estar falando agorinha, e aí deixa tudo preparado. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Primeiro passo aqui que eu vou falar para vocês é uma breve definição. Por quê, pessoal? A gente está fazendo um DB-Link aqui entre dois bancos diferentes, né? Entre dois SGBDs diferentes. Um Oracle e um SQL Server. E aqui eu coloquei uma pequena definição, né? Para esse tipo de comunicação, a gente vai utilizar o Heterogeneous Services, HS, que é um componente ali integrado ao banco de dados Oracle que fornece acesso genérico a sistemas que não são Oracle, tá? Existem algumas formas de fazer isso. Eu vou estar mostrando uma para vocês aqui, que é essa aqui, ó. Pode utilizar a conectividade genérica para acessar os bancos de dados não Oracle com os protocolos ODBC ou OLDB, né, através do uso do Heterogeneous Service ODBC e OLEDB. Sem a necessidade de adquirir configurações de agente específico. Por exemplo, o Oracle Database Gateway, que é uma outra forma de você fazer conexão entre bancos, entre sistemas Oracle e sistemas não Oracle, tá? Então, você não vai precisar usar um agente específico, né, para o banco de dados que deseja acessar, tá? Então, a gente vai estar utilizando essa teoria, né, esse conceito do Heterogeneous Services e utilizando o ODBC para poder estabelecer a comunicação entre o Oracle e o SQL Server, tá, pessoal? A gente vai estar configurando um que a gente chama de DSN para comunicar
com o SQL Server. Fazendo isso, a gente consegue criar o DB-Link. Beleza? Então, a gente uma pequena definição aí para vocês entenderem e se contextualizarem em relação ao que a gente vai fazer aqui. Tá? A técnica que a gente vai utilizar para poder fazer um DB-Link no Oracle se comunicar com o SQL Server. Beleza? Vamos lá então. Primeiro passo, a gente vai aqui no destino, que é no SQL Server, e depois tudo que a gente vai fazer é no origem, que é o Oracle. Tá? O que a gente vai fazer aqui no destino? A gente vai criar um DB-Link, desculpa, no DB-Link, estou antecipando. A gente vai criar o usuário no SQL Server, que a gente vai passar lá na criação do DB-Link, tá? Então, a gente precisa desse usuário para que do Oracle a gente consiga se comunicar com o SQL Server e que o DB-Link vai estar usando esse usuário para poder fazer as consultas nos objetos que a gente precisa. E aí a gente vai fazer uma verificação lá também, que é esse SQL Server Network Configuration, tá? Então, isso aqui a gente vai estar vendo agora, essas duas configurações a gente vai fazer e eu vou estar mostrando para vocês aí agora, beleza? Bom, pessoal, estamos aqui na máquina Windows, né, onde está o meu SQL Server, tá bom? Como eu tinha mencionado, eu criei essa máquina só para poder instalar o SQL Server só para fazer a parte aqui do SQL Server, tá? Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui o que vai ser feito. Isso necessariamente é você que vai fazer? Talvez não. Se você tiver alguém que sabe de SQL Server, o que você vai passar para ele? Cara, eu preciso desse usuário e preciso que ele tenha acesso ao banco que precisa ser consumido os dados, tá? Então, a gente vai abrir aqui, ó. Vou abrir o Studio Manager aqui do SQL Server, que é a ferramentazinha que dá acesso ao SQL Server, tá? Quando você instala, ele vem junto, tá? Ele vai abrir e a gente vai fazer a configuração. Abriu aqui, pessoal, o SQL Server Manager Studio, tá? E aí ele vai vir aqui com a conexão de autenticação do Windows. Vou deixar do jeito que ele está aqui, ele vai conectar na minha própria máquina, reconhecer que tem uma instalação do SQL Server e conectar no banco de dados aqui do SQL Server, tá? Ele vai conectar, vai abrir uma abazinha aqui no canto e é nela que a gente vai mexer. Aqui, ó, tá aqui conectado, só para mostrar para vocês, pessoal. Eu criei esse banco de dados chamado prod01, certo? E aqui dentro do prod01 tem uma tabela aqui chamada empregados, ó, DBO empregados. É nela que a gente vai consumir os dados, tá? Só para mostrar para vocês de onde estão vindo os dados. Mas aí a configuração que a gente vai fazer aqui, você vai fazer passando o banco que você quer, tá? Que o usuário que a gente vai criar aqui se comunique. E onde é que a gente vai criar o usuário? Aqui, ó, Security, Logins. Aqui ele vai mostrar todos os usuários que possuem aqui o SQL Server. A gente vai criar um usuário aqui, ó, Logins, New Login. Nome do usuário, Oracle DB-Link, né, como eu tinha mencionado anteriormente. Autenticação, SQL Server Authentication. A senha, eu vou colocar uma senha qualquer aqui, tá, pessoal? Vou colocar a senha Oracle. Vocês coloquem uma senha mais complexa aí, tá? Desmarca aqui, ó, Enforce, certo? E aqui em User Mapping, você vai marcar o banco aqui que ele precisa acessar, tá? E aqui embaixo, vai marcar o DB Data Reader, ou seja, ele vai poder ler as tabelas desse banco de dados, tá? Feito isso, ok, ó, apareceu ele aqui, certo? E aqui no banco, ó, se você clicar no maisinho e vier aqui, ó, em Security, em Users, vocês vão ver que ele aparece aqui também, tá? Porque a gente deu acesso para esse cara aqui, tá? A gente pode testar se esse usuário vai acessar mesmo aqui no SQL Server, né? Clicar aqui no Connect, ele vai abrir aquela aba novamente de conexão, aí eu mudo aqui, ó, para SQL Server Authentication e coloco Oracle DB Link e a senha. Feito isso, Connect, ele abre aqui outra conexão aqui embaixo. E os databases é o que? É o que ele tem permissão. Tá? Só para vocês verem aí, para vocês verem o usuário se conectando e funcionando. Beleza? Essa é a primeira configuração, a configuração de criação do usuário.
E aí a outra configuração que eu tinha mencionado no Network é no Configuration Manager. Esse cara aqui, ó, Configuration Manager. Que ele vem junto na instalação do SQL Server também, tá? Essa configuração aqui você precisa fazer para poder aceitar conexão, tá? Quando você abre, ele vem aqui com essas configurações do SQL Server. Se você vir aqui em SQL Server Services, vocês vão ver aqui a minha instância, ó. Instância do SQL Server, tá aqui. Tá rodando, tá no ar, tá beleza. Mas a configuração que a gente vai fazer é aqui, ó. SQL Server Network Configuration aqui em Protocols for MS SQL Server. Aqui no meu caso já está habilitado, ó. A configuração que tem que estar habilitada é essa aqui, ó, TCP/IP, tá? Se no de vocês aí, lá no banco do SQL Server de vocês aí não tiver habilitado, você habilita. Aí botão direito, Enable. Ou botão direito, Propriedades, aqui Enable Yes. Tá? Essa configuração precisa estar habilitada para que possa ser feito estabelecer comunicação aí de outros lugares, tá? De um host externo, digamos assim. Tá? Então essas são as duas configurações. Aqui o usuário e aqui esse protocolo TCP/IP aqui. Beleza? Então bora lá para o Oracle. Bom, pessoal, fizemos aí, né, a configuração no destino, né, do SQL Server. Mostrei para vocês o que tem que ser feito lá, né? Como eu falei, se você tiver expertise, você faz. Se você não tiver e tiver alguém que sabe mexer no SQL Server aí, só repassa o que eu fiz aí para ele, ele vai saber fazer. Beleza? E agora a gente vai aqui para a origem, né, que é o Oracle, que é tudo que a gente vai configurar no Oracle. Aqui eu estou conectado na minha máquina virtual, tá? Estou conectado na minha máquina virtual do Oracle, né, onde está o Oracle. Estou aqui com uma conexão de root e estou aqui com uma conexão do Oracle, tá? O meu banco de dados, como eu falei para vocês, ele é single instance e não é multi-tenant, tá? O nome do banco aqui é um banco chamado ORCL, tá? Tudo que a gente vai fazer está aqui dentro, tá? A versão do banco é 19, ele não é PDB. Se for PDB, você vai fazer o que eu vou fazer aqui dentro do PDB que você quer que se comunique lá com o SQL Server. Beleza? Só para mostrar para vocês aqui. Primeira parte a gente vai estar fazendo tudo como root e depois a gente vai estar fazendo algumas coisas como Oracle e no final testando. Beleza? Então vamos lá seguir aqui a sequência. Primeira coisa, pessoal, aqui no origem, tá? É instalar os pacotes do ODBC, tá? Do ODBC e né, desse FreeTDS aqui, tudo como root, tá? Ah, pessoal, quando for como root vai estar aqui na frente, ó, fazer como root. Como for como Oracle, vai estar aqui na frente, ó, Oracle. Tá? Só para você saber aqui em qual usuário que a gente está executando as coisas. Bom, né? Instalar os pacotes aqui no origem do Oracle, tá? Instalar os pacotes do ODBC e esse recurso do FreeTDS, que é o que vai estabelecer que é um recurso, que é um pacotezinho que também tem um ODBC, só que ele é o específico para o SQL Server, tá? Para cada tipo de banco de dados do Heterogeneous Search, pessoal, vai ter um ODBC, tá? E o do SQL Server, esse cara aqui. Bom, primeira coisa, a gente vai instalar o Unix ODBC e o Devel, tá? E um install esse cara, vamos executar. Ele vai ali buscar e vai trazer para a gente para fazer a instalação, tá? O menuzinho quer dizer que ele já vai dar o yes. Vamos deixar rolar aí. Bom, instalou. Tá aqui, ó, ele baixa lá os pacotes e tudo mais, pega e baixa o Unix ODBC ali, beleza? O próximo, pessoal, é o FreeTDS. O FreeTDS, ele não tem aqui, eu estou com o Oracle Linux 8, tá, pessoal? Aqui no repositório do Oracle Linux não tem ele. O que eu fiz? Eu baixei o RPM, ó. Já está, inclusive, já coloquei ele aqui na minha máquina, vou limpar a tela aqui, ó. Já passei eles dois aqui para minha máquina, tá? Que são os dois RPMs do FreeTDS que a gente vai precisar utilizar, tá? Eu deixei aqui os links para download, tá? Se você quiser baixar direto dos repositórios, porém vai estar também aí, pessoal, no link da descrição, onde está esse script que eu estou usando, tá? Essa sequência de comandos que eu vou estar utilizando, eu vou deixar também disponível para vocês os dois pacotes RPM, tá? Só para facilitar a vida de vocês aí, vocês não precisarem, talvez o link fique indisponível, alguma coisa assim, no link da descrição vai ter eles também. Só vocês baixarem do link e jogarem para a máquina igual eu fiz aqui, tá? Já baixei, já coloquei na máquina, pessoal, só para ser mais rápido aqui na questão do vídeo. Tá? Como é que você transferiu? Eu usei o SFTP do próprio MOBA, eu estou conectado com o MOBA aqui, tá, pessoal? Mas vocês podem utilizar o recurso de transferência que vocês preferirem.
Eu coloquei a observação, né? Vai estar junto com o script de comandos. Tá? E aí, para instalar, pessoal, a gente vai fazer o rpm-ivh, primeiro esse FreeTDS libs e depois o FreeTDS. Tá? Eu vou estar executando ele aqui. E aí eu coloquei aqui o nodeapps, pessoal, porque ele fica reclamando da dependência do FreeTDS. Aí se eu venho aqui no FreeTDS, ele reclama do FreeLibs. Aí eu coloquei o FreeTDS libs para ignorar as dependências para poder instalar o FreeTDS aqui e vai funcionar, tá, pessoal? Sem problema nenhum, dá certo, tá? Beleza, instalou, certo? Os pacotes aqui do ADBS que a gente vai estar utilizando para poder configurar o Heterogeneous Services, tá? Então a gente vai estar fazendo essa configuração aí. Bom, beleza, próximo passo, pessoal. A gente vai fazer um ajuste aqui no FreeTDS, no config do FreeTDS. Quando a gente instala o FreeTDS, ele adiciona esse arquivinho aqui, ó, de configuração. Ó, VI, vou deixar aqui o VI também, que eu esqueci de colocar. A gente vai estar adicionando essa configuração aqui nele. Tá? Então vamos aqui, ó. Como root ainda, tá, pessoal? VI freetds.conf. Aqui ele traz as configurações padrões dele, tá? E que ele tem que colocar, ó. Se você quiser uma configuração típica de um Sybase Server e uma configuração típica de um SQL Server. Aqui eu vou estar colocando a do SQL Server que a gente tem configurado, tá? E aí qual é a informação que a gente vai pôr aqui, pessoal? Esse service name aqui, digamos assim, tá? Que é o nome dessa configuração, tá? Vocês vão ver que a gente vai estar chamando ela ali na frente. Essa é a configuração que tem no FreeTDS que vai apontar para o nosso SQL Server. Como é que é o nome dela? É MS SQL Server. Esse nome aqui pode ser o que você quiser, tá, pessoal? Só não deixe que você repita ele. Eu vou colocar para todas as configurações aqui, pessoal, MS SQL Server, só para facilitar e ser mais intuitivo a gente saber que é de um SQL Server, tá? O que ele vai estar tendo de configuração aqui, pessoal? O host, que é o IP da nossa máquina do SQL Server, tá? Aquela máquina que eu mexi ali anteriormente, o IP dela é essa. Então você vai pôr o IP da máquina do SQL Server lá. A instância, MS SQL Server, o nome da instância do lado do SQL Server, tá, pessoal? Apesar de ser o mesmo ali, tá? Ela é MS SQL Server, que é o nome da instância padrão. Você pode colocar uma nomeada, se for uma nomeada, você vai colocar o nome aqui da instância nomeada, tá? Porta 1433, porta padrão de conexão com o SQL Server, tá? TDS version, que é a versão aqui da instalação, que é 8.0. E coisas de debug e log, tá? Caso eu precise ver alguma coisa aqui caso dê algum problema, tá? Então tem um dump file aqui da configuração da instalação, tá? Deu algum erro, tá dando um erro, quero ver o que está acontecendo. Você vem nesse cara aqui. E o debug level de flag para as coisas que ele vai armazenar aqui no log, tá? Então eu vou adicionar esse cara aqui, certo? Beleza, ó, adicionado. Vou sair salvando. 2.w aqui. Vamos só conferir. Cat /tc freetds.conf. Tá lá, tá aqui no final. Beleza, essa é a primeira configuração. A próxima configuração a gente vai fazer aqui, ó, nesse arquivo odbc.ini, tá? E a gente vai adicionar esse DSN, é o Domain Source Name. Nada mais que é o source que vai procurar pela minha entrada aqui no meu freetds.conf, tá? E a gente vai estar apontando por ele, inclusive. Eu vou ter que deixar aqui na minha tela, só para vocês verem. E aí a gente vai fazer essa configuração aonde? Ó? Aqui nesse arquivo, vi etc adbc init. Quando a gente fez a instalação do pacote lá, ele criou esse arquivo. E aí é nele que a gente vai mexer agora. Tá? Então, vi. Vou limpar a tela aqui para facilitar a nossa visualização. Tá aqui. Tá? Se ele não existir, ele vai criar. A gente vai criar ele agora. Tá? E aí a gente vai estar pondo essas configurações aqui. Ó. Uma descrição. Essa descrição é uma descrição qualquer que você pode colocar aí para ficar mais intuitivo. Tá? O nome, né? Desculpa, o nome dessa entrada, que também eu coloquei como um MS SQL Server, tá, pessoal? Como eu falei, eu vou estar colocando tudo nesse nome MS SQL Server. Tá? Poderia ser outro nome? Poderia. Mas aí você teria que ficar atento na hora de usar ele ali na frente, tá? Então, esse nome aqui é o nome dessa entrada do ini.
tá? Descrição, a lib, que é o driver que vai lá no SQL Server se comunicar, tá? Ele cria essa lib, tá? Quando a gente instalou lá o TDS, o FreeTDS, tá? O server name é o MS SQL Server. Esse server name, pessoal, é essa entrada aqui, ó, do freetds.conf. Ele vai chamar ele e nele é que vai ter o quê? É que vai ter o apontamento para onde está a minha instância SQL Server. Tá? Então, o server name é aquela entrada que a gente criou anteriormente ali. E a gente bota a instância novamente, o instance name. Tá? E aqui a gente vai colocar qual é o banco de dados lá do SQL Server que eu quero me comunicar, que é aquele lá prod01 que a gente tinha colocado anteriormente. Ou tinha colocado, que a gente viu lá naquela parte do SQL Server que eu mostrei para vocês. Tá? Então aqui que a gente diz o banco de dados. O TDS version, que é... Opa, peraí. TDS version, tá? Que é a versão do TDS que a gente instalou. E esse ODBC Data Source que a gente precisa colocar, que é esse MS SQL Server, é esse mesmo nome aqui de cima. Tem que ser igual ao que você colocou aqui em cima. Eita, peraí. Tem que ser igual ao que a gente colocou aqui em cima. Tá? E a entrada dele, FreeTDS. Beleza? Então, vamos adicionar essa entrada aqui, certo? Copiar. Tecla A para inserir. Colocou as informações. Sai salvando, 2 pontos WQ. Tá? Só para vocês verem aqui, ó, a lib, se eu der um ls aqui, nela, vocês vão ver que ela existe lá, ela instala depois. Tá? Opa. Instala depois lá. Beleza? Então, a gente fez a configuração desse domain source name, tá? Aqui nas configurações do ODBC, que vai apontar lá para o FreeTDS. Beleza? A próxima etapa, pessoal, a gente vai validar esse arquivinho também, ó, odbc inst.ini, tá? É só validando com o cat. Esse cara ele vai estar apontando aqui para algumas configurações também. Ó, deu um cat nele aqui, ó, do nosso ODBC lá do SQL Server, tá? Aqui ele mostra, inclusive, todos os drivers que tem, ó. Tem drive do Postgre, drive do MySQL, drive do MariaDB, tá? E aqui ele vai estar apontando as libs, ó. Aqui são uma delas é aquela lib que a gente acabou de ver ali agora, ó. Tá? Só para vocês visualizarem aí. E quando a gente faz a instalação do pacote, ele vai fazer instalar esses caras aí também e deixar esse ODBC ini aqui para poder fazer, para você ver os drivers, tá? Próxima etapa, pessoal, vamos testar, ó, testando a configuração do ODBC. Tem como a gente testar antes, de fato, de criar o DB-Link, tá? Isso aqui é interessante para você saber se essa configuração que você acabou de fazer vai funcionar, tá? E aqui eu coloquei 3 formas de fazer isso. Com o ISQL, com o OSQL, o OSQL e o TSQL, tá? Esses dois aqui, pessoal, ele vai usar o driver e a configuração que a gente fez no ODBC, tá? Que é esse cara aqui, MS SQL Server. Tá vendo que eu passo ele aqui, ó, MS SQL Server? E o TSSQL, ele vai, de fato, tentar comunicar diretamente com o SQL Server lá, tá? Ele não vai usar nenhum driver nem nada. Ele vai tentar se comunicar direto. Isso aqui é só para a gente testar se essa configuração que a gente fez, esse usuário que a gente criou lá no SQL Server vai funcionar, tá? Lembra, o usuário Oracle DB-Link, a senha Oracle, tá? Esse usuário senha eu falei que eu ia criar ele aqui, ó. Lá na parte do SQL Server eu falei que criar um usuário com senha qualquer, né? Mas eu tinha colocado aqui antes, o Oracle. Criei uma senha mais complexa aí, tá, pessoal? Essa senha é bem simplesinha, mas só para a gente, a nível didático aqui, tá? Então a gente vai testar. Vamos testar? Primeiro, eu vou testar aqui com o ISQL, vou testar as configurações do meu ODBC, tá? Vou limpar a tela aqui. Ainda estou como root, tá, pessoal? Até o momento, eu ainda estou como root, ó. Estou como root, não fui para a Oracle ainda. Tudo como root, tá? Bom, aqui ele conectou, ó. Quer dizer que meu drive está funcionando. Ele tem que estar aqui, ó, connected e aqui, tá? Exit não sai, tá, pessoal? Tem que dar o Ctrl C aí. Quer dizer que a minha configuração funcionou. Vou testar aqui com o OSQL também. Tá? Ó. Ele valida todas as partes lá do drive. Ó. Isso aqui é interessante. Ó. Aqui eu executei, né? Ele vai lá, ó, ele vai no ODBC,
etc DBC que a gente configurou, acha aquela configuração, aqui ele mostra aqui aquela configuração que a gente fez, tá? E aí ele vai tentar fazer a comunicação lá com o SQL Server também do FreeTDS, pelo FreeTDS. E aqui ele fala, ó, a configuração lá que ele achou foi essa. Beleza? E aí ele vem aqui, ele até faz o comando DSQL aqui no final, ó, que é aquela que a gente viu anteriormente. Ó. E aí, connected. Tá? Isso significa que a configuração de ODBC está operacional. Tá? Novamente, exit não sai, tá pessoal? Ctrl C. Eu posso testar também, ó, diretamente lá no SQL Server, com TSQL, Transaction SQL. Beleza, ó. Se ele estabelecer essa comunicação e dessas saídas aqui, ó, é que ele está com o prompt aberto para me executar comando lá no SQL. Então funcionou. Tá? Exit, no caso aqui sai com exit. E aí, pessoal, a gente validou. Toda a configuração necessária para o ODBC está operacional. Tá? Que é o nosso recurso do Heterogeneous Service. E se você chegou até aqui, pessoal, e deu algum problema, você tem que fazer o ajuste aí para funcionar. Tá? Antes de ir para a parte do Oracle mesmo, é importante essa parte aqui estar operacional. Beleza? Feito isso, pessoal, agora a gente vai para a parte do Oracle mesmo em si. Tá? Tudo que a gente vai fazer a partir de agora é com o usuário Oracle e coisas para o banco de dados Oracle mesmo. Tá? Então agora a gente vai alternar. Não vou usar mais essa conexão de root aqui, vou estar usando essa outra conexão aqui que eu estou como Oracle. Tá? As duas estão conectadas na mesma máquina, uma como Oracle e uma como root. Vou sair ali do banco de dados, tá? E vamos fazer aqui a sequência. Primeira coisa, pessoal, a gente vai fazer um ajuste no listener. Tá? Um ajuste no listener para colocar uma entrada estática. Uma entrada estática chamada com o seed MS SQL Server. Tá? A gente vai apontar o Oracle Home da nossa instalação e a gente vai apontar para o programa, ó, DG4ADBC. Tá? Quando a gente fizer essa chamada aqui, ele vai buscar lá no ADBC. Tá? E aí a gente vai apontar as libraries também. Ó. Tanto no Oracle Home, lib, tanto na user lib64, que é onde está a nossa lib lá do FreeTDS. Tá? Então, ele vai buscar lá para fazer as chamadas e se comunicar com o SQL Server. Tá? Essa entrada estática ela precisa porque a gente vai apontar ela no TNS Names, tá? E a entrada do TNS a gente vai apontar no DB-Link. Beleza? Qual que é o inconveniente aqui, pessoal? Precisa reiniciar o listener, tá? Coloquei aqui, ó, status stop start. Tá? É um problema reiniciar o listener? Depende. As conexões que já estão estabelecidas elas não são afetadas, mas aí, enquanto você está fazendo o restart, novas conexões não vão ser estabelecidas. Tá? Então, muito cuidado aí. Se não puder fazer em horário de expediente, faz um horário que possa fazer isso. Beleza? Então, vamos ver aqui o status do listener. Listener status. Tá? Eu estou aqui rodei as variáveis de ambiente no meu banco, tá, pessoal? Eu tenho aqui esse arquivo env configurado, tá? Ele tem as variáveis de ambiente, onde aponta o meu Oracle Home e o meu Oracle Seed. Aqui eu tenho o meu listener. Tá? Onde é que a gente vai botar essa entrada aqui, pessoal? Nesse cara aqui, ó. Esse aqui é um arquivo de configuração, ó, listener parameter file. A gente vai colocar nele, tá? Então, vamos editar ele aqui. VI no listener. Perceba que ele tem a configuração do meu listener. No final aqui eu vou editar um arquivo e adicionar essa entrada. Copiar. Colar. Beleza? Adicionado. Vou só ajustar aqui para ficar indentado bonitinho. Beleza? Sai salvando. 2 pontos WQ. Nesse momento a entrada ainda não vai estar aparecendo aqui, tá? Quando a gente reiniciar, ela vai aparecer aqui, ó, onde está Services Summary. Tá? Acabei de adicionar, vou limpar a tela aqui novamente, vou fazer o listener status. Ela não está aqui ainda, mas aí eu vou reiniciar. Stop. E Start.
Beleza, percebe que quando dá Start, ele já mostra o Service Summary e já aparece aqui, ó, MS SQL Server. Tá? Se eu vier aqui fazer o status novamente, vocês vão ver que vai aparecer aqui, tá? E já vai voltar a aparecer os outros serviços que tinha aqui antes, ó, que é o do próprio RCL. Tá? O próprio banco ele vai registrar aqui já. Então, tá ali configurado. Qual que é a próxima configuração? Criar a entrada do TNS, que é o que? É nele que a gente vai dizer, vai apontar para essa entrada estática que a gente acabou de fazer, ó. Inclusive aqui ela está aqui, ó, MS SQL Server. Tá? E nessa entrada estática que ele vai fazer a chamada para o ODBC. Tá? Aqui tem uma configuração que é um pouco diferente. A entrada que eu coloquei aqui é MS SQL Server, tá, pessoal? Como eu falei, eu estou colocando tudo em MS SQL Server, mas isso aqui poderia ser outro nome, tá? Não tem problema nenhum. Aí, só ficar atento na hora de você criar o DB-Link que você vai usar esse cara aqui. Tá? Bom, a gente vai estar editando esse cara e a gente vai estar colocando esse description aqui. Ó. Address, protocolo TCP, host, localhost, para quê? Para ele ir para a minha entrada estática, que eu acabei de colocar aqui. Tá? Porta 1521, que é a porta do meu listener aqui. Ó. Porta 1521, certo? Connect data, seed MS SQL Server, que é a minha entrada estática. E HS igual ao OK. HS de quê, pessoal? De Heterogeneous Service. Ou seja, eu estou indicando no meu TNS que esse cara ele vai servir para uma comunicação com um banco heterogêneo, né, digamos assim. Um banco que não é Oracle. Tá? Então, essa é a configuração da entrada que a gente vai colocar. Eu não coloquei aqui. Deixa eu colocar aqui, né? VI. Vou até copiar aqui de cima. Ó. O mesmo home. Onde que a gente vai colocar esse cara? A gente vai colocar aqui, ó, barra network, barra admin, barra tns names.hora. Esse é o arquivo que a gente vai editar, que ele está aqui no meu Oracle Home. Tá? Até o DB1, DB Home 1 aqui é o meu Oracle Home, network admin tns names.hora. Então vamos lá, vamos adicionar. Vou limpar a tela aqui. Tá aqui, ó. Eu já tenho várias entradas, ó. Tem um monte de entrada aqui de outras coisas que eu já fiz. E vou adicionar aqui em cima, tá? Ou lá no final, vou adicionar no final. Tá? O local não importa, desde que a posição não importa, desde que ele esteja aqui, tá? Então, copiar. Colar. Beleza? O descritor aqui é adicionado, né? Esse descritor do SQL Server. Beleza? Tá lá. Só para conferir, vamos dar um catch. Aqui. Tá? Se você quiser configurar o do listener também, tá? Que a gente editou antes lá. Ó. Eu não fiz até antes lá, mas o catch, ó, tá aqui, ó, o listener lá. Tá? Só para vocês verem o status novamente do listener. Tá aqui, ó, o SQL Server, ó, ele já registrou o serviço do banco mesmo em si. Beleza, a gente testa agora aqui, faz um TNS ping nesse descritor, TNS ping. Tá lá, ele trouxe aqui, ó, que ele achou o descritor e que ele consegue se comunicar, tá? Ok. Certo? E agora a gente vai, de fato, pessoal, criar o DB-Link, tá? Oh, não, ainda não, tá perto. Tem mais uma etapa aqui antes, tá? Que é a gente criar essa entrada do init aqui no próprio Oracle, tá? Apontando para a nossa lib, tá? Apontando para a nossa entrada do descritor e apontando para aquele ODBC que a gente configurou lá anteriormente. Ó. Então, eu tenho aqui a minha configuração desse HS FDS Connect Info, apontando para a minha entrada do descritor. Esse trace aqui é só para gerar trace, level off. A lib, que a gente configurou lá no init também a gente passa aqui, no odbc.ini, a gente passa aqui também. A gente aponta onde está o nosso ODBC, a configuração do ODBC. Tá? E aí aqui algumas configurações para o SQL Server. Beleza? A gente vai editar esse cara. Então onde é que está esse arquivo? A gente vai aqui no Oracle Home, ó, aquele mesmo caminho ali do SQL, do Listener e do TNS, HS admin. E a gente vai criar esse arquivo lá dentro.
Tá? Esse arquivo, pessoal, ele tem que estar com o nome do descritor e da entrada do listener que a gente criou, tá? Tá vendo? Tá ini.ms SQL Server. Então ele tem que estar com essa configuração de nome aqui, tá? Esse nome do arquivo, init ms SQL Server, porque é o nome do meu descritor e o nome da minha entrada estática, tá? Então precisa estar dessa forma, tá bom? Então eu vou fazer aqui, ó, vi, esse cara, como Oracle, tá, pessoal? Ainda estou como Oracle, tudo agora como Oracle, não é como root. Criei um novo arquivo e aí é só adicionar essas entradas aqui. Copiar, colar. Beleza? Se a gente quiser validar, lá nesse diretório, inclusive, tem alguns outros arquivos, ó, que é dessas configurações de heterogeneous service que a gente faz, tá? Então a gente precisa criar esse cara lá dentro, tá? Então cat init mssqlserver.ora, tá aqui a minha configuração. Beleza? Vou limpar a tela aqui. Agora sim, a gente vai para a criação do DB-Link, tá, pessoal? Agora sim a gente vai para a criação do DB-Link. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é validar se existem DB-Links, tá? O usuário que eu vou estar usando, pessoal, eu até coloquei aqui embaixo, esqueci de colocar lá em cima. Eu vou apagar isso aqui. Isso aqui é se você for usar, for multitenant com PDB, tá? A gente vai estar usando aqui o HR. Pode ser um outro usuário? Pode, sem problema nenhum, tá, pessoal? Estou usando o HR aqui, que é aquele esqueminha de Human Resources do Oracle. Tá? E só para simular ali que, por exemplo, eu quero que o meu esquema principal da minha aplicação do Oracle é que consuma os dados lá do SQL Server. Beleza. Eu tô usando, e ele se chama HR, eu estou usando HR. Tá? Poderia usar qualquer outro usuário para poder criar o meu DB-Link. Tá? Então, isso aqui não é uma regra. Mas a primeira coisa que a gente vê é se ele tem DB-Link. Tá? Então, eu vou entrar aqui, ó, SQL Plus / Access DBA, certo? Vou me conectar com ele. Lembrando, pessoal, pode ser qualquer usuário, tá? Isso aqui é só um exemplo. Tá lá, tô conectado com o HR. E aqui eu deixei uma query aqui na DB Links para poder a gente ver se tem algum DB Link já do usuário HR. Vou executar. Não tem nenhum, tá? Só para a gente validar. E agora sim, pessoal, depois de tudo isso que a gente fez, a gente vai criar o DB-Link, o tão esperado DB-Link, tá? Como é que a gente vai criar, pessoal? A gente vai criar um DB-Link privado, tá? E a gente vai estar fazendo essa configuração do Global Names aqui também, pessoal. Eu não vou entrar no detalhe em relação ao DB-Link público e privado, não é o mérito aqui, tá? O mérito é fazer vocês verem se comunicando de Oracle para SQL Server. Se você quer saber mais detalhes em relação a DB-Link público, DB-Link privado e tudo mais, tem um vídeo meu aí, vai no meu canal, na minha playlist, que tem onde eu falo de comunicação de Oracle para Oracle com DB-Link. Lá eu dou mais detalhes. Então, entra lá e eu falo tudo sobre isso. Tá? Não vou entrar no mérito aqui. Eu estou criando um DB-Link privado dentro do usuário HR. Beleza? Então a gente vai fazer esse alter session set global names false e aí vai criar o DB-Link. Create DB-Link MS SQL Server, esse aqui é o nome do DB-Link, tá, pessoal? Eu também estou colocando ele como MS SQL Server, só para ficar intuitivo em tudo que é de SQL Server, tá? Pode ser qualquer outro nome, tá? Aqui nessa parte aqui. Connect to o Oracle DB-Link, aquele usuário que a gente criou lá no início do SQL Server. Identify by a senha dele, tá? E usem o nosso descritor do TNS Names, tá? Quando a gente está criando um DB-Link, a gente passa o descritor. Esse descritor é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Entrada do TNS. Beleza, então vamos criar. Sem mais delongas, copiar, colar. Database link criado. Vamos validar? Vou fazer aqui a consulta novamente. Tá lá, criado.
E agora sim a gente vai ver se a gente consegue consumir os dados lá no SQL Server. Tá, pessoal? Daquela tabela empregados. Ó. Aqui eu coloquei as duas consultas para a gente ver lá. Eu estou fazendo um count e um select asterisco. Como é que a gente vai fazer isso? Select count from dbo.empregados. Vocês viram lá na hora que eu mostrei o SQL Server que é dbo.empregados, @ MSSQL Server, que é o nosso DB Link. Tá? Estou fazendo um count e fazendo um asterisco from. Então vamos executar. Ele vai ir lá no SQL Server, ó, pronto, funcionou. Eu contei, lá tem 3 linhas, eu não mostrei lá para vocês na hora que eu estava no SQL Server, mas aquela tabela ela tem só 3 linhas. É uma tabela simplesinha com alguns dados que eu criei só para poder fazer essa demonstração, tá? E eu quero ver os dados em si, ó. Select asterisco from dbo.empregados @ MSSQL Server. Ó, tá lá. Ele trouxe esses dados dentro da tabela lá no meu SQL Server, pessoal. Então a gente fez todo o processo aí e funcionou. A gente tem aqui agora um DB Link operacional que consome dados lá do SQL Server. Tá, pessoal? Então a gente passou aí por todas as etapas, né, de como fazer essa criação, né, toda essa criação, essa configuração para poder se comunicar o Oracle com o SQL Server, né, através desse heterogêneo server. Ah, pessoal, então fizemos aí todos os processos e é isso, beleza? Então é isso, pessoal, a gente viu aí, né, como é que a gente faz toda a configuração, todo o passo a passo para poder estabelecer uma comunicação através de DB Link entre um banco Oracle e um banco SQL Server. Se você precisa aí consumir dados de um banco SQL Server, essa é uma forma aí de você conseguir fazer essa comunicação. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, fortalece o conteúdo aí, ajuda ele a chegar ao máximo de pessoas possíveis. Conto com a colaboração de vocês aí. Então é isso, beleza? Então, valeu, falou e até mais, pessoal.